Agora Padvaran Nitila Pravistam Vishumpah Sutra Shastra Shimachala Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj Nitila Pravistam Vishumpah Sutra Shastra Shimachala Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Ashila Bhakti Vedanta Swami Maharaj Bhakti Vigna Bhakti Goswami Maharaj Bhakti Rakshasivara Goswami Maharaj, a todos os Vaishnavas sênios eu ofereço minhas humildes reverências. Então, hoje é um dia muito especial e auspicioso. Hoje é o aparecimento de Nitila Pravistam Vishampada Astoutarashat Sishimachala Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, que estabeleceu a Gaudiya Vedanta Samiti. Ele nasceu na Bengala Oriental, que atualmente é Bangladesh. Ele nasceu em Banaribar. Quando ele nasceu, o seu corpo tinha uma complexão muito bela, dourada, assim como o ouro derretido. Por isso, seus pais deram o nome dele de Jonah, muito belo e atrativo. Um dia, então a sua mãe passou óleo em seu corpo quando ele era um bebê e colocou ele no sol. Então uma águia veio e o levou embora. Então todos ficaram muito preocupados sem saber o que fazer. Então essa águia tinha pegado ele e levou ele, voando para os céus e o soltou, no meio de um lago. E ele ficou, boiando em folhas de coqueiro. E ele estava boiando nessas folhas de coco, do coqueiro, Então por isso Srila Gurudeva, na maioria das vezes que ele glorificava o seu Guru, se o Senhor ele quer proteger alguém, ninguém pode matá-lo. Mas se o Senhor ele quer matar alguém, quem pode protegê-lo? Então é utilizada essa frase Rakhe Hari Mareke o Mare Hari Rakeke. Porque o Senhor ele é o nosso eterno protetor. Então eu estava me lembrando de uma lila do Ramayana. Então uma vez Ramachandra com seu irmão Lakshman, ele estava se banhando no rio Sareju em Ayodhya, um rio muito belo. Então Ramachandra ele colocou o seu arco e sua flecha no chão. E quando Ramachandra ele voltou, depois de ter se banhado no rio, então ele viu muito sangue saindo. Então Ramachandra ele perguntou para Lakshmana: então eu coloquei o meu arco e minha flecha aqui, por que está saindo tanto sangue? Então Ramachandra ele é Bhagavan e ele sabe de tudo. Então esse passatempo é muito belo. Mas quem é Bhagavan, ele tem duas qualidades simultâneas. Uma é Sarvagyata e outra é Mugdata. Então ele sabe de tudo, mas simultaneamente ele é completamente inocente, ele não sabe de nada. Então Bhagavan ele sabe de onde esse sangue está vindo, mas de forma muito humilde, Ramachandra ele está perguntando para Lakshmana, de onde que esse sangue está saindo? Então Lakshmana ele disse
earth. Deve ser de algo embaixo da terra. Then Ramchandra told, okay, you can find out. Então Ramachandra ele falou, ok, você pode, né, descobrir. Then Lakshmana started to Dig. dig. Então ele começou a cavar. Frog inside. Então Lakshmana ele viu um sapo. Frog. And the blood coming from the body of the. E esse sangue estava saindo desse sapo. Then Ramchandra asked that the frog. Então Ramachandra ele perguntou para esse sapo. I left this bow or arrow here. Eu deixei o meu arco e minha flecha aqui. E você não, porque você não consegue tolerar o peso desse meu arco e flecha, então por isso que sangue está saindo do seu corpo. Então por que você não me chamou? Porque geralmente quando uma cobra ela vai pegar um sapo, ele faz um som. Ele fica, né, gritando, me salve, me salve, me salve. Então o quê? Por que você não me chamou? Então o sapo, ele chorando, ele disse, ó Prabhu, você é a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan. Se você quer me matar, então quem pode me proteger? Quem eu vou chamar? Quando a cobra está prestes a me pegar, então eu peço para que você me proteja. Mas agora você está querendo me matar, porque esse é o seu arco e a sua flecha. Então a quem eu posso chamar? Então se Ramachandra ele quer matar alguém, quem pode proteger? Mas se Ramachandra ele quer proteger alguém, ninguém pode matar esta pessoa. Mas às vezes o voto do Senhor não é o suficiente. Por isso que Krishna ele fala. Então voltando à história de Bhakti Pragyana, que quando ele era criança o seu nome era Jonah. Então essa águia o levou, né, voando e o largou, né, no meio de um lago, em cima de umas folhas, né, de coqueiro. Então essa história de vida é muito bela e milagrosa. Então Gurudeva às vezes ele explicava que quando ele era muito jovem ele aprendeu todo o Shastra, Gita, Ramayana, e na sua escola e ele era como monitor da escola? Isso existe? Então, monitor da escola. Então, uma vez ele voltou tarde para casa. Então, a cultura védica é assim. Se os filhos ou as filhas voltam tarde para casa, então os pais eles vão castigar severamente. E Param Guru Maharaj ele nasceu numa família muito abastada de latifundiários e a sua mãe ela era muito estrita. Então Vinod Bihari então um dia ele voltou muito tarde para casa e sua mãe estava com uma vara na mão. Quando ele bateu na porta, então a sua mãe abriu a porta e segurou na mão dele e começou a bater nele. Por que você tá tão Por que você chegou tão atrasado?
Then Vinod Vihari Brahmachari. Então Vinod Bihari Brahmachari disse para sua mãe: ó mãe, escute, Actually, in my school, na verdade na minha escola, one old and widow lady uma is very sick. uma senhora, uma viúva, She has no sons and daughters. ela ficou muito doente e ela não tinha filhos nem filhas e não tinha ninguém para cuidar dela. E ela estava com So for this regard, a diarreia in our muito school, forte. we also arrange Então na nossa escola a gente our society, criou um grupo, né? and you are giving that some money to our breakfast. E- And some money E a we gente also juntava collect in our one fund. o dinheiro, né, do That nosso fund for going to the lanche para criar um fundo para ajudar as pessoas que não tinham condições. So that money we also use for the old ladies Então nós for her medicine. usamos esse dinheiro para comprar remédio para essa She was senhora, about to die. mas ela estava prestes a morrer No one can take care to her. e ninguém podia tomar conta dela. Myself. Então por isso Took care and put it in hospital. eu levei ela para o hospital And arrange for her medicine, whatever her need, everything. e cuidei para que ela tivesse, né, tudo, dinheiro. Então por isso eu voltei para minha casa tão tarde. Ouvindo isso, Then Vinod Brahmachari's mother heart melted. então o coração da mãe de Vinod Bihari Brahmachari se derreteu. Her hands tattoo, Então a mão dela começou a tremer e essa vara caiu no chão. and then she also embraced Vinod Bihari. Então ela abraçou Vinod Bihari Brahmachari. That means Vinod Bihari Brahmachari in her early age. Então isso significa que isso mostra como Vinod Bihari Brahmachari, na sua juventude, ele estava sempre pronto para ajudar as pessoas. Então ser humano significa como ajudar os outros. This is the Então esse é o processo. but in your spiritual life, what is it? Mas na nossa vida espiritual, To help the people, a gente fala qual que é o melhor processo para ajudar as pessoas. help their spirituality. Então é ajudar a sua espiritualidade. Money, wife, and everything you will get Então according to dinheiro, your esposa, filhos, fruitive of action karma. tudo isso virá de acordo How com much you get money, os frutos das suas how much atividades you get passadas. Então quanto de comida você vai ter, quanto de dinheiro você terá. Isso tudo karma, no. virá de acordo com o seu karma. This is true. Então isso é verdade. You have no food. If I go food, Então você não tem dinheiro, você não tem comida no good life. e eu posso te dar comida, mas quanto tempo eu vou te dar comida? 1 dia, 2 dias, sua vida inteira? Because people they are suffering for their own karma. Porque as pessoas elas estão sofrendo pelo seu próprio karma. And one person is rich. Or Então uma one pessoa person ela is é very rica e a outra é muito pobre. Because Por quê? they did not good karma. Porque elas não fizeram Simple life. um karma bom e por isso elas estão Those who did sofrendo. good karma, E aqueles que fizeram bom karma, and então in o this dinheiro material vem. thing, everything depends on our karma. Então nesse mundo material tudo depende do karma. This is the process also. Então esse é o processo. You did not give donation charity to others, helping to others. How possible you Então você não fez doações, você não ajudou os outros. expect? Então como que você espera que você vai obter isso? Everything depends on your. Então tudo depende do seu karma. This is true. Então isso é verdade. And many people are so Gaudiya Math people. They are Então muitas pessoas falam, ó, as pessoas dão and Gaudiya Mata sitting and eating. apenas com sentado e comem. And the Bengali words they are saying, basi basi khai. Em Bengali isso é você cai. Então, Paranguru Maharaj ele disse, aqueles que são cavalheiros, eles apenas se sentam e comem. E aqueles que são animais, eles comem em pé.
Então as How vacas, they're eating? como que elas comem? Elas comem em pé. Understand? Param Guru Maharaj, once one, Então uma vez, as a Communist Party leader, he also asked to Bhaktivedanta Kesava Goswami Maharaj. então o líder When he do was preaching in Bengal, Partido Comunista, then that time one Communist parties, então quando ele estava, completely what? Atheist. então esse líder, né, do They criticized do Partido Comunista, ele era completamente ateísta e ele começou a criticar Paranguru Maharaj. Where you come from? Então de onde você veio? From Gaudiya Math. Então eu venho da Gaudiya Mata. No, that time that person he told, Então essa pessoa ela disse, Gaudiya Math people, they are as pessoas da Gaudiya Mata, eles apenas just sitting and sentam eating. e comem. That Bengali word that he called, Em Bengali isso é Bose Bose Khai. Bose Kai. What is it? Bose means to sit and Bose significa se sentar e Kai, comer. eat. Então Then Bhaktivedanta Kesava Goswami Então Maharaj, Bhakti Pragana Keshav Goswami Maharaj, was very strict. Very told, yes, ele falou those assim, are gentlemen. aqueles que são cavalheiros, Gentlemen, what they doing? então o que eles fazem? Sitting and Eles sentam e comem. are those who are animals. Mas aqueles que são animais, These are posu. ele usou essa palavra, né? Animal, pashu. Animals, how they are eating? Como que eles comem? Standing and Eles comem em pé. He get very heavy Então ele deu and short. uma resposta muito forte. Animals, they are not lay down or sitting, not eating. Então os animais eles não se sentam para comer. Animals eat. How they are eating? Então como os animais eles comem em pé. Param Guru Maharaj said, everything is coming in our total action coming. Então tudo vem de acordo com o fruto do nosso karma. É por isso que o Shastra ele fala, então o Senhor ele é equânime para todas as entidades vivas, porque todas as entidades vivas são os filhos e filhas de Deus. Amritasya putra. You understand? All we are the Todos sons and daughters somos os filhos e filhas do Senhor. So Lord he also nourishment to everybody. Então o Senhor ele nutre a todos igualmente. But some person very poor, or some person very Mas rich. algumas pessoas elas são muito pobres e outras são muito ricas. And Krishna, Lord, Por que he isso also said, acontece? Lord, use this also. Samaham sarvabhuteshu. Nome dasya nome priya. I am equal to all the E o Senhor ele fala, eu sou equânime para todas as entidades vivas. Or who is my Quem é meu inimigo e quem é o meu amigo? I am equal to all the Eu Samaham sou equânime sarvabhuteshu. para todos. Nome dasya or nome priya. Srimad Bhagavad Gita. Então o chamado Bhagavad Gita fala isso. Assim como os pais, eles têm amor e afeição igualmente para todos os seus filhos. In the same way, Lord, Então, da mesma forma, o Senhor ele dá misericórdia para Lord, we todos. see here, Mas nós vemos aqui, people are very rich. então, algumas pessoas são muito ricas e outras são muito pobres. Por que isso? Karma. Então, por que isso? Por Good conta karma, do karma. then good result will come. Então, se você faz um bom karma, Or if you do bad então karma, você bad tem result. bons resultados. Se você faz um mau karma, automaticamente você terá maus resultados. Então, o Shastra ele explica isso. Então, aqueles que fizeram doações e caridade para os outros, então o dinheiro vem nessa vida. Mas aqueles que não ajudaram os outros, não fizeram doações, então como é possível que o dinheiro venha? Então muitas pessoas falam, eu não tenho dinheiro. Por que você não tem dinheiro? Você tem que se perguntar. Então isso significa que na vida passada você não ajudou as pessoas. Você não deu doações para os outros. Então de onde que você vai tirar esse dinheiro? Então por isso que nessa
vida você tem que trabalhar duro e ajudar as pessoas. This is the process also. Então esse é o processo. But in bhakti is what? Mas em Bhakti, Practice bhakti. se você pratica Bhakti, Shuddha Bhakti, Then bhakti sthiratra bhaganya disa daivana kisar mukti mukti sakam muktanjali sevate asman dharma artha kama mokshaya samaya iticha. If you practice bhakti, se você pratica Bhakti, all kinds of facilities you will get. todos os tipos de facilidades você vai obter. Nature of bhakti. Então essa é a natureza de Bhakti. The bhakti manifests, the first two leaves manifest. Então quando o Bhakti se manifesta, primeiro duas folhas se manifestam. Uma é Kleshagni e a outra é Shubhada. Subhada, all kinds of Então Kleshagni significa que tudo aquilo que é indesejável vai ser destruído, e Shubhada, tudo aquilo que é auspicioso virá. second stage, another two leaves E manifest. no segundo estágio de Bhakti, outras duas folhas irão se manifestar. Moksha lagudakrit, Então uma é Moksha Laguta Kriti e a outra é Sudurlabha. mukti, then this will be also hold her hand. Então Mukti deve virá Please give me some. de mãos prostradas até você. A sudurlabha. E Sudurlabha. Bird do many kinds of activities. Então por milhões e milhões de vidas Attain fazendo Bhakti, não é fácil alcançar Bhakti. Por isso que Bhakti é Sudurlabha, sudurlabha and extremamente rara. Então essas são as duas folhas do segundo estágio, Moksha Lagutakriti e Sudurlabha. E o terceiro estágio então virá Sandratma, Vishatma, Sandratma Visheshatma e Krishna Akarshani. the prema will be so much condensed. Então esse prêmio ele ficará muito condensado. Akarshani. Even E Lord Krishna himself Akarshani, então o próprio Krishna, ele ficará atraído por você. Então agora nós estamos buscando por Krishna. Então Dhruva, Prahlada, eles estavam buscando por Krishna. Mas Krishna, ele está indo atrás das gopis. completely what? Opposite. Então, completamente oposto. Ordinary bhakta. Então, o Bhakta For Krishna. ordinário, ele busca por Krishna. Mas Bhakta. as gopis, as devotas mais elevadas, Krishna. No need to. elas não precisam ir até Krishna. And Krishna chasing Jahanti. Krishna está correndo atrás delas. Mother Jashoda she is saying, oh Krishna. Mãe you are Yashoda taking- está dizendo. What is now? Dust. Então, Mãe Yashoda falando, agora eu não vou pegar você não, você está muito sujo. Rolling on the Porque ground. o bebê Krishna estava rolando no chão. Contaminated with the cow dung. Estava todo sujo de esterco de vaca. And Mother Jashoda she chastised. No, I will not take it. And Krishna E Mãe cried, Yashoda castigou ele, falou assim, eu não quero mais você não vou pegar você não. Ele começou a chorar e chorar. Então Brahma, Shiva, estão sempre ansiando por ter o seu Darshana. E agora a Mãe Yashoda está dizendo, ei Kaneya, eu não vou pegar você não. Get out. Sai daqui. Mother Jashoda chastised to him also. Então Mãe Yashoda castiga ele. And Krishna afraid from E Mother Mãe Jashoda. Krishna tem medo de Mãe Yashoda. That's Jad Viveti Bhayam. Even Jam Maharaj, who is the presiding deity Até of mesmo Jan Maharaj, que é a deidade que preside a everybody morte. afraid from Então todos Jam Maharaj. têm medo de Jan And even Maharaj. Jam Maharaj Mas was até afraid mesmo from Jan Maharaj tem Krishna. medo de And Krishna. now Krishna also afraid from E agora Krishna, Mother ele Yashoda. tem medo de Mãe Yashoda. Mother Jashoda took one stick. Então Mãe Yashoda lá to pega uma vara e sai correndo atrás de Krishna. Namami Skaranam Sachidananda Urupam Lasad Kundalam Gokuli Brajaman Jashoda Bhyolu Labdhavama Param Nishtamattam Tatadrutta Guppa Rudantam Mohoritra Jugma Vijantam Karam Bhuja Jugmena Satam Kare Muhur Saja Pampa Stirekanka Kantra Sitavai Badamo Dharam Bhakti.
Então, Satyavrata Muni, ele de forma muito bela, ele glorifica Krishna. So that means wealth, money, wife, Então isso children, significa que even name, fame, dinheiro, esposa, filhos, reputação, fama, tudo isso vem of our previous putting of karma. do nosso karma prévio. And if the bhakti manifest will come, Mas quando o Bhakti se manifesta, continuous karma. então tudo isso vem automaticamente, porque isso não depende de karma. If you practice bhakti, Se você pratica Bhakti, o serviço devocional ao Senhor, in your previous life you know good karma. então na nossa vida passada a gente pode não ter feito bom karma, mas se você pratica o serviço devocional, você canta os santos nomes, Then so many miracles will come. então muitos milagres virão. So far this one. Então por isso é dito, Bhakti sthirata jaris mukti samuktanjali sabati asman dharma artha kama mokshaya samaya pratiksha. Five seconds, Param Guru Maharaj ji did. então por que estou dizendo isso? Porque Paranguru Maharaj ele realizou isso. First he helped the people. Então antes ele ajudava as pessoas, fazia caridades. But if you help the mundane people, Mas se what você result ajuda you get? as pessoas mundanas, qual que é o fruto que você obtém? What you do? Punya karma and some also papa karma also come. Então Punya e Papa Karma virão. Mundane people they cannot understand this phenomenon. Então as pessoas mundanas elas não conseguem entender isso. They start to, Então a cabeça delas começa a girar. but this is when you deeply Mas quando analyze. você analisa profundamente, If you help the mundane people, se você ajuda as pessoas materialistas good karma mundanas, and bad things also, both you have to suffer. então você obterá Help the bons people, frutos e okay, maus you get frutos. the good. Então se você ajuda as pessoas, você obtém And bons another frutos. hand, Mas por also outro his lado, bad karma. o karma ruim dessa pessoa que você está ajudando, você também vai ter que colher. Então você tem que, você obtém os dois. Então dando um exemplo. Então a pessoa ela é um assassino. Então é um criminoso. E essa pessoa ela se machucou. E ela foi até o médico. O médico ele não sabe que essa pessoa é um criminoso. E o médico vai e cuida dessa pessoa. Então o médico ele tratou dessa pessoa. Ok, isso é bom. Então ele vai obter um bom karma. Mas o mau karma dessa pessoa que é um criminoso também vai para o médico. Então é bem difícil de entender. Porque as pessoas elas pensam, eu não sabia que ele era um criminoso. Eu sou um médico e o meu dever é cuidar dos pacientes. As pessoas elas pensam geralmente isso. Então as pessoas elas pensam, eu sou um médico, então o meu dever é cuidar das pessoas. Free or take money, that is the service. You are the service, free or you are servicing or helping or not. One person, então, seja você fazendo de graça ou não, não é o ponto. Então se você, um criminoso matou alguém. E ele machucou a mão. Então essa pessoa vai até o hospital. Então ele não vai falar bem assim, eu sou um criminoso que matei uma pessoa, que eu machuquei minha mão, por isso que eu vim aqui. Então o médico não sabe. Ele ajuda esse criminoso. Então esse criminoso, então ele tem esse pecado de ter matado uma pessoa no seu corpo. E então o médico ele ajudou essa pessoa. Então esse pecado também vai para o médico.
this not so easy to understand. Então é difícil de entender, sabe? But Shastra is saying this. Mas o Shastra explica dessa forma. Because karma marga is going in this way. Porque karma marga é assim. Only you take the good things, bad things will take. Então se você obtém apenas as coisas boas, quem é que vai ficar com as coisas ruins? You take is good things. Você vai... Bad things will take. You have to take both. Então você não vai pegar só as coisas boas, você vai pegar as coisas boas e ruins. Karma marga these things. Então karma marga é assim. If you say, oh, I am doctor, I don't know that person is a criminal or not. Você pode falar, mas eu sou médico, eu não sabia que essa pessoa era um criminoso. E o meu dever é ajudar as pessoas. Tudo bem, o seu dever é ajudar as pessoas. Então você está ajudando as pessoas, então você obtém um bom karma, mas simultaneamente você também obtém o karma ruim dessas pessoas. Então karma marga é dessa forma. Mas bhakti, se você pratica bhakti, todo karma bom e ruim vai ser destruído. Se você pratica bhakti, então papa e punya, os pecados e as atividades piedosas vão ser destruídos. Porque se você tem atividades piedosas, você terá que desfrutar delas. E os pecados você terá que sofrer. Mas se você pratica bhakti, então bhakti vai destruir tudo isso. Você entendeu? Não é fácil de entender, mas entenda. Então por isso que Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, ele abandonou esse tipo de atividade de ajudar as pessoas materialistas. Ele pensou, eu tenho que realizar o serviço devocional ao Senhor, porque se você pratica Bhakti, Bhakti vai destruir todo o seu papo e o seu punya. Porque Bhakti significa oferecer tudo a Krishna. Por isso Krishna ele fala, então quer que você faça, todo o fruto do seu karma, jnana, yoga, tapasya, tudo isso ofereça a mim. Então quando nós fazemos o sacrifício de fogo, qual que é o último mantra que a gente canta? Samar. Então sempre que a gente faz um sacrifício de fogo, o último mantra é esse. Então esse mantra significa que todos os frutos, então tanto papa quanto punya, estamos oferecendo a Krishna. Então por isso a gente fala para tocar o coco Purnahati. Então por isso a gente faz o Purnahati. Então a gente pede para todo mundo tocar, porque então agora a gente fala, né, no final da cerimônia, agora a gente vai fazer o Purnahati, então encoste nesse coco, né, com esses ingredientes. Por que vocês tocam? Quando você está tocando, você está dando todo o seu karma, tanto bom quanto ruim, para Krishna. Então isso é Purnahati. Then last mantra again saying Om Shanti 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 Rostu Dhito Rostu. Om Shanti Shanti Shanti. Bhagavad Gita Krishna was saying Jat Korusi Jadrusi Jadaji Jat Jat Tapasi Kuntya Tat Purusha Madarpana. You offer to me. Então ofereça tudo a mim, e assim você não vai sofrer nenhuma reação. You understand? Because anybody is doing anything, that there must be there is some there desire. That desire coming from the karma. Então tudo que a gente faz
existe um desejo, esse desejo vem de karma. Então, por exemplo, quando você faz o sacrifício de fogo, então quero fazer pindadan dos meus antepassados. Mas quem vai aceitar as atividades frutíferas daquela ação? Krishna. Se o Brahmana ele pensar, então o Brahmana pensar, eu estou fazendo isso, eu vou obter esse fruto, então o que vai acontecer? Ele vai ter que sofrer aquele karma. Porque se alguém está fazendo algo, então existe um desejo por trás daquilo. E esse desejo, ele cria o karma. Krishna says, Bhagavad Gita, Jat korosit, jat duosit, jadasi jat, jat tapasi kanjo tat purusha mat arpana. Then you offer to me. I am Bhagavan. I can resist. I can treat everything. So for this regard, então, por isso, todos os mantras védicos, Idam sarvam karmam Vishnu samarpayit. Então o mantra ele fala isso, entregando tudo para Krishna. Então oferecendo tudo para Krishna. Então assim oferecendo tudo para Krishna. Então esse é o processo. Se o Brahmana ele pensa, eu estou fazendo tudo isso, então ele terá que sofrer essas atividades frutíferas. Então por isso você deve dar tudo para Krishna. Então esse é o processo. Mas Karma Marga e Jnana Marga eles não estão falando que é assim. Então, Bhakti Prema Bhakti Chandrika está explicando dessa forma que Karma Marga e Jnana Marga, então, o caminho de Karma e o caminho de Jnana é como um pote de veneno. E as pessoas pensam que estão bebendo o néctar, mas isso não é o néctar, é o veneno. Então, Karma Marga e Jnana Marga é assim como um pote de veneno. Mas na verdade é um pote de veneno e vai fazer com que você venha de novo e de novo nesse ciclo de nascimentos e mortes. Então às vezes em planetas superiores, às vezes em planetas inferiores. Mas Bhakti é oferecer tudo a Krishna. Isso é Bhakti. E assim você não irá sofrer. Então por isso no início, Bhakti Pragyana Binod Bihari Brahmacharya, ele ajudava as pessoas. Eu contei essa história. Mas ele realizou. Por que eu estou fazendo isso? Então ele pensou, eu tenho que praticar Bhakti. So, when he admitted in Daulatpur College. Então quando ele foi aceito em Daulatpur, na Universidade de Daulatpur, então na sua faculdade tinha uma matéria sobre o Chaitanya Charitamrita. E no Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj ele explica Nivera Swarupa Roy Krishna Nitas.
In that college, all the professors they are completely atheist. E nessa faculdade todos os professores eles eram ateístas. E a maioria eles eram seguidores de Shankaracharya, eles eram Mayavadas. Então, os Advaitavadas, eles não acreditam que o Senhor ele tem potência Shakti. Eles falam que Brahma não é Nirshakti, ele não potém nenhuma potência. E que existe apenas um Brahma. E que ele não possui nenhuma potência. Mas aqui Krishnadas Kaviraj no Chaitanya Charitamrita está falando claramente que o Senhor ele tem Shakti. Porque está falando Krishnera Tatasta Shakti. Então está usando Tatasta Shakti. Então Krishna ele possui Tatasta Shakti, uma potência marginal do Senhor. Então Vinod Bihari Brahmachari ele perguntou para todos os seus professores: vocês estão dizendo que Brahma não possui potência, mas Krishnadas Kaviraj está dizendo que o Senhor ele tem a potência. Então, como o Vinod Bihari ele é inteligente? Então ele perguntou para os seus professores, mas eles não conseguiram responder. Então de onde vem essa Tatasta Shakti? Então todos os professores eles reuniram para discutir sobre esse verso do Chaitanya Charitamrita. E eles falaram de diferentes formas. Mas eles não conseguiram dar uma resposta apropriada. Então Vinod Bihari Brahmachari ele abandonou aquela faculdade e ele foi até Mayapur. Ele se encontrou com Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Então Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada ele disse: primeiro você tem que entender o significado de Brahma. Sanskrit word Brahma, this word manifested from the verbal root that is called Briham. Briham Dhatu. Briham means great. That is called unique and unparalleled. No one can. Então, Brahma vem de Brihad, de grandioso. Então é aquilo que é maior do que todos. E o significado original de Brahma é Krishna. Então o significado principal da palavra Brahma é Bhagavan, que é Krishna, a suprema personalidade de Deus. E aquele que é Bhagavan, ele possui 6 opulências. Então, Bhagavan significa isso. Então, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, ele disse de forma muito elaborada e sequencial. Então, os Advaitavadas, eles falam que Brahma, ele não possui forma, mas o Senhor, ele tem uma belíssima forma. Então o chamado Bhagavata ele dá a evidência. Então ele enxerga. Assim ele possui olhos. Então, Vedanta Sutra ele também dá essa evidência. Então, Vishnu Purana ele dá essa evidência. Então, Vishnu Shakti. Então, significa que o Senhor ele possui
potências. Então, Bhagavad Gita também fala Então, Bhaktisiddhanta Prabhupada falou para Binod Bihari Brahmachari. Na verdade, os Advaitavadis, os impersonalistas, os seguidores de Shankaracharya, eles desencaminham as pessoas. Eles falam que Brahma não possui forma, que o Brahma não tem olhos, não tem pernas. Eles citam esse verso dos Upanishads, mas eles falam só a metade do verso. Ele fala, o Senhor não possui pernas, mas ele caminha. Então ele não tem olhos, mas ele enxerga. Então significa o quê? Significa que ele tem olhos transcendentais, ele tem pernas transcendentais. Então uma coisa é material e outra coisa é transcendental. Então o Senhor ele tem pernas transcendentais, tem olhos transcendentais. Então ele não possui olhos materiais. Então tem olhos transcendentais. Por isso é dito Apanipada. Então ele não possui pernas, mas ele caminha. Então significa que ele tem pernas transcendentais. Então essa é a filosofia. Então, por exemplo, alguém não come durante o dia, mas é muito gordo. Então ele não come durante o dia, isso é verdade. Mas ele é muito gordo. Então significa que ele come à noite. Porque como é possível que ele seja gordo? Mas nenhum. O significado direto ele está dizendo, ele não come durante o dia. Então isso é verdade. Mas ele é muito gordo. Sem comer, como que alguém pode ser gordo? Então ele com certeza está comendo à noite. Você não pode dizer que ele não come durante o dia e também não come à noite. Então, o Senhor ele não possui pernas, mas ele caminha. Então significa que ele não tem pernas materiais. Ele tem pernas transcendentais. Então o Senhor ele possui olhos, mas os seus olhos são transcendentais. Não são materiais. Então os nossos olhos, todos os nossos membros eles são materiais. Mas todos os membros do Senhor são transcendentais. Então a sua forma é Satchidananda. Então o corpo do Senhor é feito de quantos elementos? 3. Satchit e Ananda. E as almas condicionadas, o corpo delas é feito de 5 elementos: terra, ar, fogo, água e éter. Então é o corpo Panchabhutik Sarira, é um corpo feito de 5 elementos. Então o corpo então é Panchabhutik Sarira, ele é feito de 5 elementos. E o corpo do Senhor é Aprakrita. Então é supernatural. Um é natural e outro é supernatural.
Então, é transcendental. Satchidananda Vigraha. Então, Brahma Samhita fala. Satchidananda. His Vigraha is formed. Satchidananda. Sat, Chit, and Sat means existence. Então, Sat significa existência, Chit significa conhecimento transcendental. Ananda means bliss. E Ananda significa bem-aventurança. Srimati Radhika's body, how many elements? Ananda. Prema Sarup. Então, Ananda é bem-aventurança. Krishna ke Radha hai naam Radha. Radhini Shakti Sarupini, Srimati Radhika. Who is Srimati Radhika? Radhika, she is the embodiment of Então, full of bliss. Radha é a personificação da bem-aventurança. Então, às vezes a gente fala sobre Radha Tattva. Ananda. Hey, listen Harikatha. Meu pai deixou descer. What did he say? So now we heard Bhagavan. Where is this one? Satchidananda Vigraha. Então, Krishna. o Senhor, ele é Satchidananda Vigraha. Tudo é controlado por ele. Então, Brahma, Shiva, Narada, todos reverenciam ele. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, ele disse para Vinod Bihari Brahmachari, ele destruiu toda a filosofia Mayavadi. Porque esses Advaitavadis, eles estão vindo de onde? Então Shivaji, ele disse, o Padma Purana, ele dá evidência. Então uma vez, Devi Parvati perguntou para Mahadeva, disse, marido, você é Vaishnava, você tem conhecimento de tudo. Então por que você está desvirtuando as pessoas? Você está dizendo que tem apenas um Brahma, que Brahma não possui nenhuma potência. Por que você está dizendo isso? Então Shivaji, ele disse, Devi Parvati, então essa não é minha culpa. O meu Senhor Krishna, ele me deu a ordem, dizendo, ei Sankara, você tem que pregar essa filosofia Mayavadi para enganar os asuras, os demônios. Porque se você fala pro demônio, você é Brahma, ele fala, muito bom. Então, assim como Prahlad Maharaj, ele glorificou o seu pai, falando assim, você é o melhor dos asuras, você é o maior dos demônios. Se eu falar isso para você, você vai ficar feliz ou não? Mas Hiranyakashipu ficou muito feliz. Sim. Então, chamado Bhagavatam. Então, como Prahlad Maharaj falou com seu pai. Então, Prahlad Maharaj, ele disse, meu pai, você é o melhor dos demônios. Então, Asura Varya é o melhor. Então, dentre de todos os demônios, você é o melhor. E Hiranyakashipu ficou muito feliz. Muito bom. Se eu falar para vocês, você é um demônio, você vai ficar feliz ou não? Mas Hiranyakashipu, ele ficou muito feliz. So in the same way, Lord Shiva, he told, Devi Parvati, this is not my fault. Então, da mesma forma, Shivaji, ele disse, Devi Parvati, isso não é culpa minha. Porque Krishna, ele falou para mim, Shivaji, você é o meu melhor
devota, você tem que me ajudar. E ele disse, como que eu posso te ajudar? Então você tem que pregar para os demônios, dizendo para eles que eles são Bhagavan, eles são o Senhor. Então Padma Purana ele cita esse verso. Então no Jayavadharma também fala sobre isso. Então Devi Parvati ela perguntou para Shivaji, por que você está pregando para as pessoas Aham Brahmasmi? E por que você está dizendo isso para as pessoas? A Diva ela nunca se tornará Brahma. O Senhor ele é apenas um. E esse Brahma é Krishna Bhagavan. Então como é possível que as divas se tornem Bhagavan? Então existe uma diferença entre o Senhor e as divas. Então o Senhor é Mayadish, ele é o controlador de Maya. E as divas elas são completamente controladas por Maya, Mayadas. Então por que eu estou dizendo isso? Que Binod Bihari Brahmachari deixou a sua escola e ele foi até Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. E Prabhupada explicou todo o Tata Siddhanta para ele. Então esse é o dever de um guru fidedigno. Então, perguntas perfeitas, então, e assim você obterá respostas perfeitas. Se você pergunta para o Guru, Gurudev, por que eu sinto dor de cabeça? O Gurudev fala para você assim, tá bom, só cortar sua cabeça que você não tem mais dor de cabeça. Então se você tem cabeça, então você tem dor de cabeça. Sem cabeça, como que você tem dor de cabeça? Você entendeu ou não? Então qual que é a causa da sua dor de cabeça? Então as divas elas são a causa da sua própria dor de cabeça. Oh, eu não consigo manter a minha família. Eu tenho esse problema com a minha esposa, com meu marido, com os filhos, com a casa, com o trabalho. Mas qual que é a raiz de todos esses problemas? Quem foi que falou para você casar? Então você casou e sua esposa está te dando problema, ou o marido está te dando problema. Então isso significa você é a causa do seu próprio problema. Então você tem que resolver você mesmo. Se você vir até mim, eu vou falar, não vai até Maya. Se você for até Maya, então Maya vai te castigar. Ela vai te dar dor de cabeça. Então Guru e discípulos estão caminhando. Então o discípulo, ele viu um cobertor nas margens do rio. Então o discípulo falou, Gurudev, esse cobertor muito belo, eu vou pegar ele. E o Gurudev disse, não, isso não é um cobertor. E o discípulo falou, não, é assim, eu vou pegar. E o Guru falou, não pega isso não. Mas o discípulo não quis ouvir a instrução do Guru. Então na hora que ele foi pegar o cobertor, então na verdade aquilo era um urso. E aí o urso pegou ele. E aí o discípulo começou a chorar, Gurudev, me salve. Aí o Guru falou bem assim, ei, tá bom, larga esse cobertor então. Aí o discípulo falou assim, Gurudev, eu tô tentando largar esse cobertor, mas o cobertor não larga de mim.
Is it true or not? Isso é verdade ou não? You understand or not? Você entendeu? Understand, very easy. Você é inteligente. That means all kinds of Então distress entenda are coming from your facilmente. own. Todas as suas perturbações, todos os seus problemas são frutos das suas atividades frutíferas. Então quem pode resolver esses problemas? Krishna says, for the Krishna says, Por isso Krishna fala na Bhagavad Gita, Mame kam saranam braja. Aham tvam sarva papivo mukshami masute. Give up everything. então abandone tudo, venha até mim. But you don't want to give up compliance blanket. Mas você não quer largar esse cobertor? Você tem muito Attachment with the apego blanket. para esse cobertor. Blanket, understand? Você entendeu o cobertor? Blanket. O que é esse cobertor? Material sense. É a gratificação dos sentidos. Wife, children, Então, filhos, esposa, riqueza, abandone tudo, venha até mim. nice brahmachari. Se torne um bom brahmachari. But you don't do. Mas você não quer. You are asakti there. Você tem apego por isso, então você tem que sofrer. So what to do? Então, o que fazer? So that means you are the Então, significa que você é a causa dos seus problemas solve your. e assim você tem que resolver os seus problemas. If you come to sadhu, sadhu will be saying. Se você vir até o sadhu, então o sadhu vai te dar uma resposta simples. Sarva dharman parityajya. Qual que é a resposta? Aham tvam sarva papivo mukshami masute. You have everything, come to me. Então abandone tudo, venha até mim. Responsibility. Eu Huh? assumirei todas as suas responsabilidades. Not so easy to give up. Mas não é fácil de abandonar. This is the process. Mas esse é o processo. কখনো ভোগের কখনো ত্যাগের ছলনায় মনমোহন কখনো ভোগের কখনো ত্যাগের ছলনায় মনমোহন নাচে my mind is dancing. Então a minha mente ela está dançando. Às vezes eu penso em abandonar tudo isso. Attachment. Todos os meus apegos, abandonar minha esposa, tudo isso. Mas às vezes eu penso, não, como é possível isso? Oh, meu filho, bebê, ele é tão pequeno, oh, meu dinheiro. Então, você quer sofrer? Você sofre. Se você perguntar para o sadhu ele vai te dar a resposta perfeita. Então, sarva dharma parityajya. Então, Vinod Bihari Brahmachari, ele se rendeu completamente a Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Shastra Singh, Tasmad Gunum Prapadet, Jiggasu Siruktamam, Shabdi Paricharishnatam, Tamul Vashnastam, completely silent. Então se renda completamente. Eu sou seu. Atmani Vedan, Tuapate Kori, Hoinu Paramu Sukhi, Are Dukha Dure Gelo, Chintana Rohila, Chaudi Ke Ananda Dekhi. Atmani Surrender. Então, Atmanivedan, renda-se. Então, nesse mundo material, as pessoas estão sofrendo por isso. Todos falam a mesma coisa. Oh, Gurudev, o que fazer, o que fazer? Só tem um processo. Qual que é o processo? Então, se renda a Krishna. Mas como se render a Krishna? Também é muito difícil. 10 meters bamboo. You cannot at a time to. Então tem um bambu de 10 metros. Você não consegue curvar ele de repente. Se você tentar curvar ele de uma só vez, então aquele bambu ele vai quebrar. Então como fazer isso? Então pouco a pouco você vai curvando. Tudo bem, você não pode abandonar sua esposa, seus filhos. Então você tem que tolerar todas essas perturbações e fazer bhajana e sadhana.
Então, pouco a pouco, tudo vai ser resolvido. Você não pode abandonar tudo. Maya é muito forte. Muito fácil falar assim, eu vou abandonar minha esposa. Isso é verdade ou não? Mas não é fácil abandonar a família. Então o Shastra ele dá essa solução, passo a passo. Cante os santos nomes, faça bhajana e sadhana. Se associe com o sadhu. Então você não consegue abandonar. Gurudeva, eu quero me casar. Tá bom, então case. Aí depois de casar, Gurudeva, eu não tenho filho e nem filhas. Tá bom, toma outro mantra. Aí filhos e filhas vêm. Gurudeva, meus filhos disabled. Aí talvez os seus filhos não são deficientes? Não sei. Então talvez seu filho é deficiente. Aí, Gurudeva, meu filho não consegue ir para a escola nem para a faculdade. Dá outro mantra. Então quantos mantras eu vou dar para você? Então quantos mantras eu vou dar para você? Então uma grande lista só de mantras, né? Então esse mantra, aquele mantra. Só tem um mantra, Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Gurudeva, minha mente está muito perturbada. Me dá um mantra. Tá bom, toma esse mantra, então Nishinha Mantra. Gurudeva, eu estou cantando Nishinha Mantra, mas não está funcionando. Então cante o Mahamantra. Não tenho um gosto por cantar o Mahamantra. Cadê essa Japamala? Faz 10 anos que eu nem encosto na minha Japamala. Então eu peguei essa Japamala e eu deixei pendurada na parede. Não, cante o Mahamantra. Por isso Mahaprabhu ele disse: então Chaitanya Mahaprabhu ele disse: a essência de todos os mantras é o mantra Mahamantra Hare Krishna. Mas vocês não têm fé, então toma esse mantra e aquele mantra. Aí no final vai falar: esse guru não é fidedigno, então eu vou conseguir outro guru. Então outro guru não vai te dar outro mantra, ele vai te dar o mesmo remédio. Então se você vai para um médico, então ele vai te dar o mesmo remédio. O único remédio é Hare Krishna Mahamantra. Então todos os gurus vão dar o mesmo mantra, Hare Krishna Mahamantra. Então depende apenas da sua rendição e do seu cantar. Se você não cantar esse mantra, então como você ficará livre dos seus problemas e das suas perturbações? Então antes de culpar o guru, você deve se questionar: eu estou cantando esse mantra ou não? Eu estou cantando esse mantra de forma apropriada ou não? Então você canta antes ou depois de comer? Então Gurudeva fala: você deve cantar esses mantras 3 vezes por dia. Tudo bem, se você não tem tempo para cantar meio-dia, então você pode cantar 2 vezes de manhã e 1 vez à noite. Mas se você não cantar esses mantras, como que você vai obter o fruto?
Então, todos os dias você tem que cantar esse mantra. Então, Krishna Mantra, Gopala Mantra, esses mantras são muito poderosos. Mas se você não cantar, como que você vai obter o fruto? Então, esse é o processo. Cante os santos nomes e seja feliz. Então, Harinam. Então a história de vida de Binod Bihari é muito doce. Então Binod Bihari Brahmachari, ele se rendeu completamente e absolutamente a Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. E Bhaktisiddhanta Prabhupada deu para ele Diksha Mantra. E ele cuidava de todas as propriedades de Prabhupada em Mayapur. Então ele cuidava de todas as propriedades de Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. E todos os dias ele ia até o tribunal, porque os muçulmanos eles estavam, né, tomando posse da propriedade de Prabhupada em Mayapur. E quando ele ia cruzar o rio, todos os barqueiros vinham até ele e falavam: Binod Babu, vem no meu barco. Então, por que eles faziam isso? Porque Binod Bihari Brahmachari, ele, né, a tarifa era 2 rupias, ele dava 5 ou 10 rupias. E os riksheiros também falavam: Binod Babu, vem na minha riksha. Então, uma vez, Bhaktisiddhanta, outros discípulos de Bhaktisiddhanta reclamaram para Prabhupada, dizendo: nós estamos coletando o dinheiro, mas ele está fazendo mau uso do dinheiro, né? A riksha custa 5 rupias, ele dá 10. Então, Prabhupada disse: nunca reclamem de Binod Bihari Brahmachari. Alguns disseram: Binod Bihari Brahmachari não canta os santos nomes. Ele é um materialista. O dia inteiro ele fica ele ficava só olhando os papéis, né, como é que é? Diferentes processos judiciais. Então, Bhaktisiddhanta Prabhupada castigou, falando: você sabe quando Binod Bihari ele canta os santos nomes? Quando todos vocês vão dormir, ele vai cantar os santos nomes. Então, meia-noite, quando todos os brahmacharis estão dormindo, então ele começa a cantar. Então, Binod Bihari Brahmachari. Mas os seus irmãos espirituais não conseguiam entender ele, pensavam que ele era um materialista. Mas quando ele estava cantando os santos nomes, todos os brahmacharis estavam dormindo. Então, aqueles que são devotos puros do Senhor, é muito difícil de entender as suas atividades externas. Então, Binod Bihari Brahmachari. Então, na verdade, Binod Bihari Brahmachari, ele cuidava de toda a propriedade de Bhaktisiddhanta Prabhupada. Então, agora a gente vai até Mayapur, no local de nascimento de Mahaprabhu. Quem foi que protegeu esse local foi Binod Bihari Brahmachari, porque aquele local estava sob a posse dos muçulmanos. Eles fizeram um cemitério daquele local. Então, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada falou para Binod Bihari Brahmachari: como que a gente vai recuperar essa terra? Esse local que é o local de nascimento de Mahaprabhu.
Então Binod Bihari Brahmachari falou, eu irei recuperar esse local. Então os muçulmanos são muito fortes. Eles tomaram posse de todos os locais de peregrinação dos hindus. Mas Binod Bihari Brahmachari, ele muito forte. Então é muito bela essa história. Por isso Bhaktisiddhanta Prabhupada deu o título dele de Kriti Ratna. Então Binod Bihari Brahmachari trouxe brahmacharis muito próximos a ele e foram até aquele cemitério. Então eles cavaram e tiraram todos os ossos daquele cemitério. E eles jogaram no Ganges. E eles fizeram daquele local como um belíssimo jardim. Eles trouxeram mangueiras, coqueiros, jaqueiras. Fizeram como um belíssimo parque. Então, bem cedo pela manhã, os muçulmanos foram até aquele local e eles falaram, nossa, quem foi que fez esse belíssimo parque aqui? Então, os muçulmanos eles ficaram muito bravos. Atacaram Binod Bihari Brahmachari falando, esse local é nosso. Os muçulmanos falaram, esse local é nosso cemitério. Então eles atacaram os brahmacharis. Então a polícia veio, porque era uma disputa estava acontecendo ali. E a polícia perguntou, tudo bem, você está falando que esse local é seu, então você tem algum documento daqui? Então os muçulmanos falaram, não, a gente não tem nenhum documento. Então você está dizendo que esse local é seu? Você tem algum documento? E Binod Bihari Brahmachari mostrou o documento falando, ok, ó, esse local é nosso. Então ele mostrou esses documentos para a polícia britânica. Então os muçulmanos falaram, não, esse local é o cemitério. E aí Binod Bihari Brahmachari falou, faz mais de 100 anos que a gente tem essa terra, olha esse coqueiro. E aqui tem mangueiras, isso aqui tem jaqueira. Esse local é nosso. Então a polícia, né, declarou que aquele local era da Gaudiya Mata. E a polícia também começaram a bater nos muçulmanos e todos os muçulmanos saíram correndo. Então dessa forma, Binod Bihari Brahmachari, como ele é inteligente. Se Binod Bihari ele não tivesse se manifestado, quem iria, né, proteger esse local de nascimento de Mahaprabhu? Então, na verdade, aquele local ele estava completamente foi capturado pelos muçulmanos. Mas Binod Bihari Brahmachari ele protegeu aquele local. E não só isso, alguns muçulmanos também tinham pegado a terra de Prabhupada e também não queriam pagar aluguel. Mas Binod Bihari Brahmachari ele é muito poderoso. Ele era um latifundiário. Então ele sabia como lidar com isso. Ele vinha de uma família de latifundiários. Ele sabia como coletar o aluguel. Então ele
I did not give the gift. And put his head under the table. And Vital beat him. Então ele pegou All Muslims take him, oh my God. um criminoso muçulmano e Then all que fez Muslims, they gave the pegou a cabeça dele assim, bateu na mesa e começou a bater nele, falando, por que você não está pagando o aluguel? E aí o que aconteceu? Todos os muçulmanos ficaram com muito medo. E aí So Vinod Bihari Brahmachari. então assim todos ficaram com medo e começaram a pagar o If aluguel. Vinod Bihari Brahmachari would not appear, Então todos falam, se Binod Bihari Brahmachari não tivesse aparecido, then do parikrama nós não in the pathways of poderíamos Lord Chaitanya Mahaprabhu. fazer parikma do local de Vinod nascimento Bihari de Brahmachari. He was Chaitanya sitting Mahaprabhu. under the Então Binod jackfruit Bihari, trees. ele If you go Mayapur parikrama, sentava embaixo de uma jaqueira. there's still there's also jackfruit trees also there. Então se você for no parikma em Navadvipa, você pode ver até hoje esse local. Por que nosso Guru Varga, eles são tão apegados a jaqueira e a jaca? Porque eles se lembram de como Binod Bihari Brahmachari sentava embaixo dessa jaqueira e com seus pés para cima ele cantava os santos nomes, com seus olhos fechados. Então ele ficava com os seus pés em cima da mesa. Ele ficava embaixo dessa jaqueira. Então depois do Mangalarti, todos os brahmacharis e até mesmo grandes sannyasis vinham até ele prestar reverência. Então, Binod Bihari Brahmachari não é uma pessoa comum. Hoje é o aparecimento dele. E ele também é muito rasik. Por isso que ele escreveu essa canção, Shirada Binod Bihari Tatastakam. Então, porque ele manifestou essas deidades de Radha Krishna. Então, toda a Gaudiya Mata, até mesmo Bhaktisiddhanta Prabhupada, eles manifestaram Krishna, né, nessa forma escura. Mas Binod Bihari Brahmachari manifestou Krishna branco. E às vezes os seus irmãos espirituais brincavam com ele e falavam, ó, Binod, por que você manifestou essas deidades de Krishna branco? Então nessa canção ele explica Então Shrimati Radhika, ela abraça Krishna completamente. E assim Krishna, ele fica com essa cor clara. Então isso acontece no Imilitala. Então quando a gente faz o Vrindavana Parikrama, então logo bem ao lado do Gopinath Bhavan, então Shrimati Radhika, ela deixou a dança da raça e ela ficou em Man. E Krishna, ele saiu da dança da raça e começou a procurá-la. Então ele foi até as margens do Jamuna e sentado embaixo de uma árvore de tamarindo, ele começou a se lembrar de Shrimati Radhika. E ele ficou tão absorto nessa separação de Shrimati Radhika, então seu corpo, ele ficou branco. Ele deu muitas evidências dos Shastras, não apenas escrevendo os shlokas. Então Binod Bihari Brahmachari, ele é um Rasik Vishnu. E também Tattva-Siddhanta. Então não há diferença entre Shakti e Shaktiman. Então pela manhã eu falei. Então Krishna, ele estava sozinho, Ekoham. Então o desejo de Krishna se manifestou com a sua Ichya Shakti. Então eu quero manifestar muitas formas. Bahusami. Então esse desejo se manifestou.
Então, a mão direita de Krishna começou a tremer. Então, da sua mão direita, Baladeva Prabhu se manifestou, em algumas kalpas, Sadashiva se manifesta. Então, depois de alguns minutos, a mão esquerda de Krishna começou a tremer. Então, uma belíssima jovem garota, com olhos, nariz, tudo belíssimo. E sua compleição era assim como do ouro derretido. Então ela olhou para Krishna apenas uma vez. Embora Krishna seja Bhagavan, mesmo ele sendo Atmaram e Aptakam, ele é autossatisfeito e todos os seus desejos se satisfazem. Então quando ela olhou para Krishna apenas uma vez, então o coração de Krishna ficou completamente cativado por esse olhar de soslaio dela. Então ele se esquece dessas suas duas qualidades, Atmaram e Aptakam, e ele começa a correr atrás dela. Mas ela era muito esguia e ela estava correndo mais rápido que ele. E às vezes ela ia para cima, para baixo. Então finalmente Krishna, ele conseguiu alcançá-la e eles voltaram embaixo daquela árvore, daquela figueira da Bengala, às margens do Jamuna. Então qual que é o nome dessa garota? É Radha. Então os Goswamis eles explicam porque o nome dela é Radha. Então Krishna com apego profundo está correndo atrás dela. Por isso Radha, Ra de Anurag, de apego profundo, e Dha de correr atrás. Então todos os Vedas Puranas eles explicam que Shrimati Radhika ela satisfaz todos os desejos de Krishna. Devi Krishna Prokta Radhika Paradevata Sarvalakshmi Sarvakanti Sanmahini Para. Her name is Pradhan. She fulfills all the desires of Krishna. Então ela satisfaz todos os desejos de Krishna. Mas Shrimati Radhika, ela pensa, sem muitas consortes, Krishna ele não fica satisfeito. Então por isso ela manifesta muitas formas, muitas sakis, Larita, Vishaka, Rupa Manjari. Todas elas são não diferentes de Shrimati Radhika. E assim, ela satisfaz todos os desejos de Krishna. Ela vai até as margens do Jamuna, embaixo dessa figueira da Bengala, e ele tocou a sua flauta, e todas, Larita, Vishaka, todas as sakis e Shrimati Radhika começam a dançar.